Meu nome é Violeta e, aos 28 anos de idade, sempre me senti esquecida e insignificante dentro da dinâmica da minha família. Em nítido contraste, minha irmã Lucy, que é 5 anos mais nova que eu, sempre foi o centro do amor e da atenção da nossa família. Nossos pais a mimaram e apoiaram infinitamente, sempre elogiando cada decisão e ação dela, independentemente das circunstâncias. Sempre que Lucy enfrentava até mesmo pequenos desafios, nossos pais eram rápidos em ajudá-la, fornecendo toda a assistência e soluções de que ela precisava. Por outro lado, minhas realizações e esforços eram frequentemente desconsiderados ou minimizados por aqueles ao meu redor. Em um dia comum, enquanto nossos pais se preparavam para uma viagem ao parque, a casa estava movimentada com atividades. Minha mãe estava ocupada fazendo as malas, enquanto meu pai procurava freneticamente por suas chaves. Lucy estava visivelmente animada, pedindo para que eles se apressassem. Em meio a esse caos, me aproximei, expressando meu desejo de me juntar a eles. Minha mãe apenas me lançou um breve olhar frio e, desdenhosamente, me disse para ficar em casa e me concentrar no meu dever de casa. Meu pai não disse nada para me apoiar, e Lucy saiu alegremente de casa, me deixando para trás na sala de estar silenciosa, sentindo-me mais isolada do que nunca. Esse padrão de negligência por parte dos meus pais foi uma constante durante toda a minha infância. Lucy, por outro lado, sempre se aproximava de mim com um entusiasmo inocente e brilhante, muitas vezes me pedindo para participar de tudo o que eu estava fazendo. Isso mudou conforme ela cresceu e começou a notar o tratamento preferencial que recebia de nossos pais. Ela era inundada de elogios até mesmo pelas menores conquistas. Enquanto eles permaneciam indiferentes aos meus esforços, com o passar do tempo, a atitude de Lucy mudou. Ela começou a demonstrar um sutil senso de superioridade, muitas vezes descartando meus pensamentos e rindo dos meus contratempos, tudo isso enquanto mantinha uma fachada perfeita e obediente na frente de nossos pais. Sentindo-me cada vez mais alienada, eu me via como uma estranha dentro da minha própria casa. Depois do ensino médio, comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante local. Apesar do meu nervosismo inicial, passei a gostar do trabalho, encontrando um senso de ritmo e satisfação. No entanto, minha família não via esse emprego como algo valioso. Minha mãe frequentemente menosprezava minha posição, e o apoio de Lucy parecia vazio e insincero durante as reuniões familiares. Eu me sentia invisível. Minha presença mal era reconhecida, uma dor recorrente que me cortava profundamente. A disparidade no modo como éramos tratadas era evidente e dolorosa, moldando minha visão sobre família e pertencimento de maneiras profundas, apesar do meu desejo contínuo por reconhecimento e afeto. Eu lutava para me conectar com minha família. Quando tinha 22 anos, conheci Charles por meio de um amigo em comum. No começo, ele parecia reservado e sério, mas, conforme fomos nos conhecendo melhor, fui atraída por sua gentileza genuína e empatia. Nossa amizade rapidamente se aprofundou em um relacionamento romântico, e passar tempo com ele se tornou a melhor parte dos meus dias. Eventualmente, decidimos morar juntos, e minha vida começou a girar em torno de nossas experiências compartilhadas. Cada dia se tornava especial por sua presença. Charles era um parceiro reconfortante em casa. Charles era um companheiro aventureiro para atividades ao ar livre. Conforme minha vida ao lado dele se desenrolava, percebi que me afastava cada vez mais de meus pais e de Lucy. Absorvida em minha nova rotina e trabalho, a distância da minha família trouxe um alívio para a negligência emocional que eu havia experimentado ao crescer. Após um longo período de contato mínimo, escolhi participar de uma reunião familiar, o que reacendeu uma mistura de emoções há muito reprimidas. Embora eu tenha conversado superficialmente com parentes que não via há algum tempo, ainda me sentia esquecida por meus pais e por Lucy. Então, inesperadamente, Lucy anunciou seu noivado durante a reunião, compartilhando a notícia publicamente antes mesmo de me contar em particular. Isso me fez sentir alienada e magoada. O foco da reunião mudou rapidamente para seu casamento, me marginalizando ainda mais. Tentei manter uma aparência alegre, mas por dentro eu estava dominada por um profundo sentimento de solidão e exclusão. Conforme os preparativos do casamento avançavam, eu me sentia cada vez mais deixada de lado. Morando longe da minha família, não fui informada sobre os detalhes da cerimônia. Na tentativa de me envolver, procurei Lucy e me ofereci para ajudar, apenas para receber uma resposta negativa e desdenhosa. Alguns dias depois, porém, Lucy inesperadamente me ligou, animada, para falar sobre seu vestido de noiva. Esperando poder ajudá-la, fiquei aguardando suas instruções. Mas suas próximas palavras me pegaram de surpresa. Mas você não está convidada para a cerimônia. Chocada, pedi uma explicação.
Lucy hesitou e então admitiu que não queria que seu noivo, Jonathan, e os pais dele soubessem que eu era garçonete, temendo que isso pudesse refletir mal sobre ela. Suas palavras cortaram fundo. A dor de ser excluída por uma razão tão superficial era avassaladora. Minha voz tremeu enquanto eu lutava para processar a mágoa e a descrença diante de seu julgamento severo. A resposta de Lucy foi friamente indiferente. É assim que as coisas são. Se você realmente se importasse com a minha felicidade, entenderia. Fiquei ali, atordoada. Ficava dolorosamente claro que Lucy não conseguia compreender a profundidade da mágoa que suas palavras causaram. Ela parecia completamente alheia às feridas emocionais profundas que estava abrindo feridas muito mais intensas do que ela jamais poderia imaginar. Você já considerou os meus sentimentos? Por favor, pense em mim também. Implorei. Com isso, o tom de Lucy se tornou mais alto, me pegando de surpresa e me fazendo, involuntariamente, segurar minhas próximas palavras. Ficava evidente que, para ela, sua própria imagem e status estavam acima de tudo. Bem, eu te enviarei por e-mail os detalhes sobre o vestido, disse ela, desdenhosamente, antes de desligar abruptamente. Naquele momento, senti um aperto no peito e uma mistura tumultuada de raiva e tristeza tomou conta de mim, me deixando sozinha para lidar com um turbilhão de emoções. O pensamento de ser excluída do casamento da minha própria irmã era inesperadamente e profundamente doloroso. Determinada, buscando alguma compreensão ou apoio, procurei nossos pais. Quando liguei, meu pai riu desdenhosamente, achando que era uma piada, enquanto minha mãe expressou descrença. Lucy nunca diria tal coisa, zombou ela. Suas respostas quase partiram meu coração. Eles não acreditaram em uma única palavra do que eu disse. Essa interação apenas aprofundou meu sentimento de alienação da minha família e me inundou com uma profunda decepção. Incapaz de suportar por mais tempo o comportamento frio da minha família, voltei para o refúgio do meu lar, onde Charles estava sentado no sofá. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado e, com gentileza, perguntou o que havia acontecido. Escolhendo não esconder meus sentimentos atrás de um sorriso forçado, me abri sobre tudo o casamento, a conversa desanimadora com nossos pais e os sentimentos profundos de alienação que eu vinha suportando. Conforme terminava minha história, lágrimas ameaçavam cair. Charles ouviu atentamente, seu rosto refletindo pensamentos profundos. Depois de um momento, ele suspirou profundamente e compartilhou algo inesperado. Na verdade, há algo que eu preciso te contar. Tenho trabalhado secretamente como planejador do casamento de Lucy. Sua revelação me deixou de olhos arregalados, tomada por uma mistura de surpresa e suspeita, me deixando momentaneamente sem palavras. Por que você não me contou antes? Consegui gaguejar. A expressão de Charles se contorceu em desconforto. Eu sabia que você havia se distanciado de seus pais e de Lucy e, dadas as circunstâncias, eu escolhi. Permaneci em silêncio porque não queria aumentar sua angústia, explicou ele. Suas palavras despertaram sentimentos confusos em mim. Embora eu apreciasse sua consideração com minhas emoções, parte de mim desejava que ele tivesse me contado antes. Mas Lucy perguntou sobre o vestido, não foi? Questionei. Charles então se moveu para sentar ao meu lado, colocando um braço ao redor dos meus ombros. Sim, mas acredito que o fato de ela ter perguntado sobre o vestido mostra que, de alguma forma, ela confia em você, sugeriu suavemente. Suas palavras ecoaram dentro de mim. Olhei para ele, considerando sua perspectiva. Talvez Lucy pudesse reconsiderar e me convidar para o casamento, afinal. Se ela realmente não gostasse de mim, não teria pedido minha ajuda com o vestido, certo? Charles ofereceu um sorriso gentil, e suas palavras aqueceram um pouco do frio que eu sentia por dentro. Ainda assim, eu permanecia em conflito, ponderando as camadas complexas da nossa dinâmica familiar. Não tinha certeza se Lucy realmente mudaria de ideia e me convidaria para seu casamento. Charles permaneceu ao meu lado, oferecendo conforto enquanto eu lutava com minhas emoções. Apesar de tudo, continuei trabalhando no vestido de noiva de Lucy, derramando meu coração em cada detalhe, mesmo contra o pano de fundo dos meus sentimentos confusos. Cada vez que pensava no casamento, uma forte sensação de exclusão me atingia. Mas, em vez de me deixar levar por isso, concentrei-me em aperfeiçoar o vestido. No fundo, me agarrava a uma pequena esperança de que, em algum momento, ela pudesse me pedir para comparecer. Segui meticulosamente todas as instruções de Lucy, garantindo que cada aspecto do tecido e do design fosse impecável. Mas, com o passar dos dias, nenhum convite chegou. No dia do jantar de ensaio, o local estava lindamente decorado, e amigos e parentes estavam envolvidos em um clima festivo.
Jonathan, o noivo de Lucy e meu conhecido da época da faculdade, parecia confuso com a minha ausência. Sempre tivemos uma relação confortável, e sua preocupação era evidente. Durante um intervalo, ele se aproximou de Lucy e perguntou: Ei, por que Violet não está aqui no jantar de ensaio? Ela também é da família, não é? Lucy hesitou antes de responder, forçando um sorriso. Bem, ela parece estar ocupada com o trabalho. Acho que não é algo com que se preocupar. Jonathan franziu ligeiramente a testa e insistiu. Mas não é estranho que sua irmã não esteja participando? Pegada de surpresa, Lucy rapidamente desviou a conversa. Bem, talvez. Mas você certamente vai ao casamento. Vamos apenas focar em aproveitar o jantar de ensaio por enquanto. Embora ainda parecesse confuso, Jonathan aceitou sua resposta pelo valor superficial. Surpreendentemente, depois do jantar, recebi um telefonema furioso de Lucy. Por quê? Por que você denunciou para o Jonathan? Acusou ela, sua voz tremendo de raiva. Confusa e surpresa com sua hostilidade repentina, respondi. Do que você está falando? Violet, você deve ter dito a Jonathan para me pressionar a te convidar para o casamento, não foi? A acusação de Lucy foi cortante, carregada de um senso de traição. Não. Eu não disse nada do tipo. Me defendi, perplexa com suas acusações. Não minta para mim. Então por que mais Jonathan diria algo assim? Você deve tê-lo manipulado para garantir um convite. Ela continuou, suas palavras cortando fundo. Eu não disse nada. Lutei para me defender contra suas acusações infundadas. Pare de interferir no meu casamento. Isso não é da sua conta. Retrucou ela antes de desligar abruptamente. Horas depois, outra ligação veio, dessa vez dos nossos pais. A voz gelada da minha mãe encheu a linha, carregada de decepção. Violet, o que você está pensando? Interferindo no casamento da sua irmã? Qual poderia ser o seu motivo? Atordoada, tentei explicar. Eu não pedi nada. Jonathan só estava curioso. Mas fui interrompida pela voz severa do meu pai, aumentando a enxurrada de críticas. Você tem ideia do problema que causou para Lucy com suas ações? Seu tom era frio e acusatório. Naquele momento, uma onda intensa de raiva e frustração brotou dentro de mim, agravada pela injustiça de ser mal compreendida e injustamente culpada. Não quero mais dizer nada. Está claro que ninguém acredita em mim, de qualquer forma. Concluí, me sentindo completamente derrotada e impotente, e encerrei a ligação enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Esmagada pelas palavras duras da minha família, fui dominada por um profundo sentimento de frustração. Apesar da minha raiva e decepção, não podia simplesmente deixar as coisas assim. Com uma mistura de indignação e determinação, peguei o telefone e liguei para Charles. Por favor, cancele o aluguel do vestido de noiva da Lucy, instruí firmemente. Houve uma pausa enquanto Charles processava a gravidade do meu pedido. Mas logo, seu tom foi de apoio. Ok. Eu entendo como você se sente. Apoiarei sua decisão. Mais tarde, Charles me contou que Lucy ficou visivelmente chateada quando o vestido de noiva não chegou como planejado no dia do casamento. A ausência do vestido causou alvoroço entre os convidados e interrompeu a cerimônia. Incapaz de conter sua frustração, Lucy confrontou Charles depois, perguntando: por que isso aconteceu? O que você estava fazendo como planejador? Você arruinou o dia mais importante da minha vida. Após esses eventos, Lucy e Jonathan partiram para a lua de mel. Inesperadamente, durante a viagem, recebi uma ligação de Jonathan. Sua voz estava carregada de confusão e preocupação. Violet, preciso te perguntar uma coisa. Tentei conversar com Lucy sobre por que você não estava no casamento, mas ela tem sido evasiva, explicou ele, suas palavras cheias de incerteza e suspeita. Honestamente, fiquei intrigado com sua ausência e senti que precisava saber o motivo. Então, mesmo estando em lua de mel, resolvi te ligar. Com cautela, escolhi minhas palavras com cuidado. É porque Lucy estava preocupada com a impressão que causaria em você e seus pais se soubessem que sou garçonete. Ela provavelmente temia como isso seria visto, especialmente porque não sabia que somos amigos. Houve um momento de silêncio antes de Jonathan responder, chocado. Não acredito que Lucy pensaria dessa forma. Sua voz era lenta, como se estivesse absorvendo a realidade. Essa revelação durante a lua de mel levou Jonathan a tomar uma decisão drástica.
Ele declarou sua intenção de se divorciar de Lucy. Quando Lucy voltou da lua de mel, encontrou uma placa de à venda fincada no jardim da frente de sua antiga casa. Freneticamente, Lucy me ligou. O que está acontecendo? Por que a casa está sendo vendida? Sua voz estava carregada de pânico. Eu respondi calmamente. Depois de uma breve conversa com nossos pais, eles me pediram para deixar você ficar na casa. Mas, como você se casou, presumi que não precisaria mais dela e decidi vendê-la. Houve um silêncio pesado na linha antes de Lucy finalmente falar. Sua voz trêmula de emoção revelou. Na verdade, estou me divorciando. Fiquei surpresa e momentaneamente sem palavras. Divórcio? Mas você não estava em lua de mel até agora? Enquanto eu falava, a lembrança da ligação inesperada de Jonathan durante a lua de mel surgiu em minha mente. Você é a culpada pelo meu divórcio. Lucy acusou, suas palavras me atingindo como um golpe. Eu fiquei sem reação, sentindo a dor da acusação. Jonathan havia descoberto, por conta própria, que eu não fui convidada para o casamento, desvendando as camadas de engano que marcaram seu relacionamento. Eu não queria que ele soubesse. Lucy gritou, sua voz carregada de raiva e frustração. Você é uma garçonete. Você deve ter contado tudo para ele. Fiquei ali, sem palavras, completamente envolvida pela situação. Quando finalmente consegui responder, minha voz tremeu. Lucy, eu nunca quis te causar nenhum mal. Mas quando Jonathan me perguntou, eu não podia simplesmente mentir. Eu não fazia ideia de que ele tomaria essa decisão. Não tente se justificar. Você deveria assumir seus erros. Lucy rebateu, encerrando abruptamente a ligação. Dias depois, ao ver o nome dos nossos pais aparecer na tela do meu telefone, respirei fundo, me preparando para mais palavras duras. Assim que atendi, ouvi a voz da minha mãe, pesada de decepção. É lamentável o que você fez com Lucy. Você precisava mesmo contar para Jonathan? Você sempre estraga tudo. Você nunca pensa nas consequências. O que você esperava ganhar machucando a Lucy? Meu pai acrescentou, reforçando a repreensão. Sentindo minha frustração ferver, respondi bruscamente. Parece que vocês nunca vão acreditar em mim de qualquer maneira. Agem como se eu fosse a única culpada pela dor da Lucy, mas vocês não entendem nada. Houve uma pausa, e então a voz da minha mãe, tingida de arrependimento, rompeu o silêncio. Você realmente não tem empatia pela sua família. Uma risada fria e amarga escapou de mim. Falta de empatia? Quando foi que vocês demonstraram alguma por mim? Disparei de volta. O silêncio que seguiu apenas confirmou o que eu já sabia. Dificilmente somos uma família. Eu não me importo mais com o que acontece com a Lucy. Com isso, desliguei a chamada, determinada a me distanciar de todo aquele drama. No entanto, Lucy não desistiu. Ela levou sua frustração para as redes sociais, publicamente me culpando pelo fracasso do casamento. Suas postagens diárias tornaram-se cada vez mais hostis. No trabalho, um dia, Lucy apareceu de surpresa e fez uma cena. Assim que me viu, gritou, furiosa. Você arruinou minha vida. Ela avançou em minha direção, sua expressão distorcida pela raiva. A loja ficou em silêncio. Clientes e colegas de trabalho observavam, chocados com sua explosão. Lucy, por favor, não aqui. Tentei acalmá-la, mas sua fúria era implacável. A situação saiu do controle, forçando-me a chamar a segurança. Mas sua agressão não parou por aí. Mais tarde, ela invadiu minha casa, empurrando-me enquanto destruía meus pertences. Rapidamente, peguei meu celular e comecei a filmar sua fúria. O assédio de Lucy continuou. Cartas ameaçadoras chegaram, seguidas por atos de vandalismo. Todas as manhãs, acordava com pichações de ódio em minha porta. Palavras como traidora e pior irmã estavam rabiscadas em traços raivosos. E, em suas mensagens cada vez mais sombrias, frases como "você me custou tudo" preenchiam a tela, revelando o ódio crescente que ela sentia. A carta marcou o aprofundamento da fenda entre nós. Inicialmente, tentei ignorar o comportamento perturbador de Lucy, mas quando os vizinhos começaram a questionar a comoção do lado de fora da minha casa, a preocupação deles passou a pesar ainda mais na minha saúde mental. Eu nunca imaginei que a obsessão de Lucy chegaria a extremos tão alarmantes. Ao atingir meu limite, procurei o conselho do meu amigo Charles e decidi recorrer à justiça. Nos encontramos com um advogado e iniciamos um processo contra Lucy por seu assédio claramente violento e perseguição.
As evidências que eu havia reunido meticulosamente pintavam um quadro sombrio, um assédio implacável. Após meses de procedimentos legais, o tribunal finalmente proferiu seu julgamento. Lucy recebeu uma sentença suspensa de 2 anos e foi obrigada a se submeter a aconselhamento. Além disso, uma ordem de restrição foi emitida para mantê-la afastada, garantindo minha segurança contra novos ataques. Essa decisão trouxe um alívio profundo e marcou o retorno da tranquilidade à minha vida. Mas Lucy ainda não havia desistido. Ela reagiu movendo uma ação civil contra mim, alegando danos e afirmando que minhas ações haviam lhe causado prejuízos. Em resposta, meu advogado e eu consideramos um acordo para evitar uma batalha judicial prolongada. Com alguma persuasão de nossos pais, que a aconselharam a desistir, argumentando que prolongar o problema não beneficiaria ninguém, Lucy relutantemente aceitou o acordo. Apesar da resolução legal, a tensão entre nós ainda permanecia. A amargura de Lucy persistiu, e suas palavras de despedida ainda me culpavam por tudo. Agora, legalmente protegida, comecei a reconstruir a normalidade da minha vida. Sempre que a ansiedade surgia, Charles estava lá para me confortar e apoiar. Embora as cicatrizes dessas provações talvez nunca desaparecessem completamente, a presença constante de Charles me tranquilizava, permitindo-me viver sem medo e aproveitar a paz do dia a dia. Decidimos nos mudar para uma nova cidade, cortando laços com o meu passado e começando uma nova vida juntos. Todas as manhãs, sentávamos lado a lado, tomando café e planejando nosso dia. Essas rotinas simples floresciam e se tornavam minhas maiores alegrias. Vamos caminhar juntos, Charles dizia, entrelaçando seus dedos nos meus. Seu toque aquecia meu coração e aliviava a dor persistente do passado. Embora as sombras ainda existissem, eu não estava mais sozinha. Com Charles ao meu lado, encontrei forças para seguir em frente e construir um novo futuro. Respirando fundo, olhei para frente, pronta para abraçar tudo que a vida ainda tinha a me oferecer.